São 19h30, vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira. Em nome de Deus, em nome de Jesus, companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores e de todos os benfeitores espirituais que nos acompanham nesta reunião, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade. Com a graça de Deus, aqui estamos exatamente como pedimos na última quarta-feira. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo perturbações por parte daqueles irmãos que não estão ainda sintonizados com os propósitos da reunião. E aos encarnados, pedimos as orações, hoje uma vibração especial pelo desencarne do nosso irmão Divaldo Franco. Renovamos também os nossos pedidos, as nossas vibrações pelo nosso irmão Luiz, que continue o seu restabelecimento e, se for da vontade divina, que ele esteja o mais breve possível aqui junto a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. No livro O Céu e o Inferno, hoje a lição Um Sábio Ambicioso. De qual? Lembrando que é o capítulo que trata das provações terrenas. Localizaram aí? Capítulo 8. Capítulo 8. Provações terrenas. Um sábio ambicioso. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias, mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Então está falando aí dessa senhora B, não teve dificuldades de ordem financeira durante a vida inteira, mas lutou aí com os martírios físicos, uma série de moléstias, de enfermidades, mais ou menos graves, desde os 5 meses, ou seja, desde a vida inteira, Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia às portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa. Naquele tempo, a ciência ainda bastante precária, então experimental e duvidosa. Fizeram ela de cobaia. Todos eram cobaias, até hoje, pode-se dizer. Em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada ademais pelos remédios tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis, que nada podia atenuar. Então, sofreu por conta dos medicamentos e sofreu por conta das enfermidades.
como a sua filha espírita, cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Muito bem. Então, veja só, pedia sempre a Deus, né, a filha, para suavizar-lhe as cruéis provações. Suavizar as provações. Só que o seu guia dessa filha, que era médium, a filha, ele orientou o seguinte: você tem que pedir fortaleza para ela, calma, resignação, e não abrandamento das provas. E muitas vezes a gente pede o abrandamento das provas. Na verdade, a gente deveria pedir força, fortaleza, calma, resignação para aceitar, né? E não o abrandamento de provas. Não tem muito sentido. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. É a lei de causa e efeito. Tudo que você fez, você vai sofrer. Faz aqui, paga aqui mesmo. Tudo, né? Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga. O que aconteceu aqui? Acabou a bateria, está ligado com a tomada aí? Não, tem muita bateria. Deve ser alguma atualização. Espera aí só um pouco. Mas não tem internet? Como é que vai atualizar? Então, aí não vai atualizar. Ele pediu, mas não vai ter jeito. Está gravando. Não, tem aqui o meu celular. Quer me continuar pelo celular? Você só vai ter que ficar em pé. Quer pegar meu livro? Vamos esperar um minutinho aqui, ó. Peraí. Se quiser, está à disposição. Tá bom.
vamos lá. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo. A aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto da sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Então, o guia falando para a filha, né? O guia da filha. Cada uma das suas dores acolhida como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado. Cada uma das suas dores é a extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. Então é a questão da paciência, da resignação, a que todos nós temos que nos submeter. Então não é pedir abrandamento das provas, não, é pedir força para ter a condição de suportar o que tiver que suportar, né? Paciência, resignação, sem blasfemar, sem amaldiçoar, né? Sem ficar, por que eu sofro tanto e o outro lá não sofre? Olha, você não tem o mesmo passado dele? Sim, mas ela não tinha condições de fazer o trabalho que ela devia. Mas porque Pedro falou, o amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. Então, se ele trabalhar e tal, vai minorar. E você vê, ela nunca teve problema financeiro a vida inteira. Nunca passou miséria. Mas, em contrapartida, a saúde sempre judiou dela, né? Falta de saúde. A falta de resignação esteriliza o sofrimento. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo no meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual lhe não faltaram dons nem homenagens. A mãe foi um médico na existência passada, um bom médico, sem ser filantrópico e por conseguinte sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. Então foi um médico ambicioso, essa senhora B, médico ambicioso. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Ou seja, ela quando foi médica, né, na existência passada, ela só buscou o benefício próprio. Em nenhum momento passou pela cabeça desse espírito aqui amenizar o sofrimento do próximo. E só a glória, o sucesso do médium, né? Aí agora a vida que ela teve, né? Porque previa um estudo nas convulsões que investigava. Sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia, com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente dela soubesse ou sequer desconfiasse. Ou seja,
ela fez experiência, na época que ela foi médica, na existência que ela foi médica, ela fez experiência com os pacientes. E agora ela sofre com os medicamentos que lhe são ministrados. Ou seja, ela está resgatando exatamente o que ela provocou, sem diferença nenhuma. O que ela infringiu, ela está sofrendo agora. É impressionante, né? E detalhe, como na existência que ela foi médica, ela quis a riqueza, nessa existência ela nasceu rica. Né? A gente deduz que era rica, porque falou que ela não sabia o que era a dificuldade da miséria. Então ela tinha posse. Ou seja, impressionante a exatidão com que as coisas se encaminharam para esse espírito, para resgatar tudo, para não ficar dívida nenhuma, né? Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso, séculos, hein? E cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra da regeneração. Sempre tem que começar pelo arrependimento, sempre, não tem, pode ver aqui, tudo que a gente já leu até hoje, tudo começa pelo arrependimento, né? Agora, termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves, relativamente às que já suportou. Suaves relativamente às que ela já suportou. Você imagina o que ela já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa à resignação, à paciência, à humildade. Então é isso. Se você quer uma recompensa, você tem que primeiro dar alguma coisa. Você tem que doar alguma coisa para querer alguma coisa, né? É a oração de São Francisco. Não tem dificuldade nenhuma para entender isso, né? Pois é, mas se ela foi resignada, com coragem, ela não poderia mudar essa história. Ela tinha que viver os 70 anos desse sofrimento. Estela, você está julgando o tempo agora de doação dela? Com todo respeito, não quero te desrespeitar não, mas você está querendo julgar o tempo de expiação dela, é isso mesmo que eu entendi? Não, eu estou querendo entender. Se a mulher é resignada, né, enfrentou com tanta coragem tudo que ela passou. Você acha que foi muito, 70? No nosso tempo aqui na Terra, a gente vê. Baseado em quê que você deduziu que 70 é muito? Uai, o tempo aqui na Terra é 70 anos, é muito aí. Pode ser várias existências de sofrimento. Várias. Pois não gasta um monte de existências só para arrepender. Então, se ela resgatou nessa existência aí, porque não falou que foi só nessa, ela vem resgatando. Essa foi a existência de conclusão do débito, de tudo que ela causou lá atrás. Né? Então, do mesmo jeito que você acha que foi muito, eu posso achar que saiu barato. Posso achar que ela está no lucro. Né? Deus é tão bom que parcela a nossa dívida, né? Então, E sem já juros, tem sem isso consumo, aí. né? Já tem isso aí que é uma grande virtude, né? Do Criador. Ele parcela, exatamente. Porque se ele não parcelasse, fala, não, é uma extensão, você vai pagar tudo. Mas a gente não dava conta. Não dava, porque nós não temos essa resignação toda. Né? Nós não temos essa resignação toda. Tá? Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente.
Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos servem, que vos sustentam e amam, cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredido as suas leis. Ou seja, está conclamando, né, a perdoar a todos, orar por todos, pedir pelo progresso de todos, sem distinção, né? E a gente sabe que isso é difícil, porque muitas vezes a gente exclui aqueles de quem nós não gostamos. A gente ora sem grandes dificuldades por aqueles que nós somos simpáticos, mas temos uma dificuldade enorme em orar por aqueles que não são simpáticos. Pois é, só que todos vão evoluir. Todos vão evoluir. Então, que seja o mais rápido possível para todos, né? Aí tem um comentáriozinho aí. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Então, ela iria se manifestar, né, muitas outras vezes, nas sessões de comunicação. Essa lição aqui, né, esse tópico aqui, são as palavras do guia, da médium, né, que é a filha dela. Então, não foi propriamente uma comunicação direta, vamos dizer assim. Ela não foi invocada para falar isso daqui, né? Foi um parecer do guia da filha, né? Porque a filha orando, pedindo abrandamento das provações, aí é onde o guia entra e fala, não, você tem que pedir força para ela, resignação, paciência. Por quê? Porque ela tinha esse débito para resgatar. Então, não é diminuindo as provações que vai resgatar o débito. É tendo força suficiente para suportar até o último detalhe do débito. Então, é assim que a gente tem que pensar. Todos nós temos débito, né? E muitas vezes, por uma questão até de comodidade, sem querer, a gente perde abrandamento das provas. Pois é, a gente devia pedir para ter força, coragem. Não, preciso de coragem para enfrentar. Vou ter um problema de saúde daqui para o restante da minha vida. Vou passar os últimos anos da minha vida numa cama. Então, precisa ter força, resignação, né? E não diminuir, não, eu não queria passar esses anos todos numa cama. Não é por aí. Por quê? Porque no meu resgate, que muito provavelmente eu mesmo pedi, eu pedi isso. Aí depois eu vou me contradizer pedindo abrandamento do que eu próprio pedi. Não é assim que funciona, né? Ficou claro essa lição de hoje? Apesar da interrupção, mas acho que